Oi poeta, oi poetisa, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Murilo Guimarães e hoje eu convido você ao primeiro Chá Conscientista Social. Hoje nós vamos conhecer o trabalho do professor Alexandre Joca, da Universidade Federal de Campina Grande. Essa entrevista foi gravada numa praça aqui de Lisboa já há alguns meses. Eu estava com muito interesse de colocar no ar esse primeiro vídeo porque eu pretendo trazer para o canal amigos e colegas cientistas sociais para que eles nos falem sobre os seus trabalhos de intervenção, também seus trabalhos de pesquisa, trabalho docente, o trabalho de extensão universitária. É sempre muito interessante conversar com sociólogos, antropólogos, filósofos, juristas, educadores, cientistas políticos, psicólogos sociais, sobre temas dos mais variados e de grande relevância para a compreensão da nossa atualidade ou do nosso passado, para que nós tenhamos cada vez mais e melhores condições de atuar na vida. Vamos então conversar com o professor Alexandre Joca neste primeiro Chá Conscientista Social. Oi poeta, oi poetisa, hoje eu tô aqui com o Alexandre Joca. Alexandre é um amigo cientista social. Vamos falar um pouco nesse Chá com Murilo sobre o trabalho de doutorado do Alex. Alex, vou te chamar de Alex, tá bem? Tá, pode ser, não sem problemas. Tudo bom, Alex? Como tá você? Tudo bem. O que você tem feito, Alex? Eu estou atualmente como professor da Universidade Federal de Campina Grande, atuando na área de educação, mais especificamente nas discussões sobre cultura, educação, diversidade, questões étnico-raciais, sexualidade. Alex, fala um pouquinho da sua trajetória acadêmica. Eu acho que a minha trajetória de estudos sobre a sexualidade, sobre as questões da diversidade sexual, ela começa muito mais no movimento social, no grupo de resistência asa branca em Fortaleza, no ativismo LGBT, aí no começo dos anos 2000. Essa inserção dos movimentos sociais vai me instigar aí a aprofundar essas questões da educação, que é a minha formação acadêmica, que são as áreas que eu tenho estudado nos últimos anos. Eu conheci Alex quando ele teve no seu doutoramento, ele teve aqui em Lisboa, num doutorado de sanduíche. Ele ficou um ano aqui em Lisboa, nós ficamos amigos naquele momento, e eu fiquei muito encantado pelo trabalho que Alex fazia no doutoramento. Fala um pouco desse projeto de pesquisa do doutorado, Alex. Como eu já estava te falando, eu já tinha essa inserção como pesquisador das questões de sexualidade no espaço escolar. Foi a minha pesquisa de mestrado. Pode sim, fica à vontade. Obrigado. Obrigado. Então, o doutorado foi um desejo de mudar de objeto, né, e sair da discussão que ainda é muito pertinente, mas para mim no momento já não me satisfazia mais a discussão sobre a escola, a questão da sexualidade na escola. Mas aí o que é que eu vou pensar logo após o mestrado? A discussão da sexualidade, ela passa muito, especialmente no campo da educação, pela discussão das práticas institucionais, né, da família, de como é a educação sexual na família. Aí nós vamos ter a grande discussão no começo dos anos 2000 no Brasil da inserção dessa temática no espaço da escola. Nós temos a atuação da igreja, que discute de forma bastante limitada ainda a questão da sexualidade. E aí eu vou me questionar sobre como as pessoas constroem saberes, especialmente os jovens, fora dos espaços institucionais, dos grandes espaços institucionais que é a igreja, a escola e a família. E aí eu vou me interessar por esse objeto, que é a mobilização e a articulação de saberes dos próprios jovens em espaços que não são institucionais. E aí a rua vai aparecer como o grande espaço em que os jovens se encontram, articulam práticas de sociabilidade, e eu acredito que dentro dessas práticas de sociabilidade eles constroem outras dinâmicas, outras pedagogias de saberes que vai possibilitar a eles a aprendizagem sobre a sexualidade, sobre a diversidade sexual e assim por diante. Quais foram os espaços para onde você foi? Em que cidade? A pesquisa foi realizada na capital do Ceará, Fortaleza, e aí eu vou pesquisar em duas praças da cidade em que os jovens se reúnem durante os finais de semana. O Centro Dragão do Mar, uma praça que há lá no Centro Cultural, que é chamada Praça Verde, e numa praça no bairro mais elitizado da cidade, que é a Aldeota, que é conhecida como Praça Portugal. São dois espaços de dinâmicas de sociabilidade diferente. Centro Dragão do Mar, onde
aglomeram muitas pessoas, uma diversidade de pessoas muito grande, e a Praça Portugal, onde ninguém se reunia, só esses jovens iam se encontrar nessa praça. O que me chamou a atenção da Praça Portugal é que ela, na verdade, ela é uma... É uma rotunda, como fala como aqui em Lisboa, né? Exato. E é um lugar que, em princípio, não foi pensado para as pessoas ficarem, Sim, não é, Alex? sim. E por que os jovens iam para lá? O que se comenta na oralidade, na história oral, é que os jovens frequentavam um shopping que tem ao lado da praça, e como eram jovens que não iam consumir, né, eles eram expulsos pelos seguranças do shopping. Uhum. Então, como eles eram expulsos do shopping, eles passaram a ocupar aquela praça que habitualmente não era ocupada por ninguém, né? E aí eles passaram a se encontrar nos finais de semana nessas praças. Você tem um recorte de classe desses meninos? Olha, a pesquisa não tinha a intencionalidade de fazer um recorte de classe. A pesquisa inicialmente tinha a intencionalidade de investigar como jovens gays se sociabilizavam. Então, como eu chego até essas praças, passa a ser os jovens que frequentam aquelas praças, independente de que classe social, de que lugar da cidade eles vinham. Então, geralmente, são jovens da periferia da cidade, e existe um recorte social, de classe social muito forte, mas esse não era o meu foco, nem a minha intencionalidade. O locus da pesquisa que naturalmente vai fazer esse recorte. São jovens da periferia de Fortaleza, que se mobilizam e passam a transitar pela cidade para ir a esses pontos de encontros juvenis, né? E aí, para além da discussão da sexualidade, a gente entra numa discussão sobre o direito à cidade, sobre como o jovem se apropria da cidade, como a cidade passa a ser um objeto de aprendizagem, né, desses jovens. E aí esses jovens vão transitar pela cidade em busca desses encontros juvenis, e nesses encontros, nessa dinâmica, vão construir saberes, vão trocar saberes, vão elaborar aprendizagens que geralmente estão à margem das aprendizagens institucionais, estão à margem da dinâmica da educação, estão à margem da dinâmica da escola, e que eu acredito que essas sociabilidades, esses saberes podem ajudar a escola, a família, a própria igreja, a pensar como lidar com a sexualidade nesse momento da vida tão importante que é a juventude. Alexandre lançou um livro baseado nessa sua tese de doutorado, cujo título principal é Levados por Anjos. Eu não vou pedir para ele falar muito do livro, daqui a pouco eu vou deixar aqui o e-mail ou o contato para vocês poderem adquirir o livro, que é interessantíssimo. Mas eu queria saber, Alex, esses saberes, Alex, eles chegam até a escola, a família, ou eles ficam muito circunscritos a esses espaços em que os jovens estão ali sozinhos a conviverem? Olha, eu acredito que não tem nenhum saber que não dialogue com os outros espaços. Não tem como a gente deixar o nosso saber da praça lá na praça, né? O saber da escola lá na escola, não é? Muito legal. Apesar da gente, do jovem nessas praças mobilizarem outras sociabilidades, dinâmicas próprias de lidar com a sexualidade, não é? O que é que eu vim observando durante a pesquisa? Que o discurso instituído na escola, o discurso instituído na igreja, o discurso instituído na família, eles estavam também nas praças, né? Porque o jovem levava esse discurso, essas aprendizagens também para a praça. Esses discursos, eles interagem de forma conflituosa, de forma paradoxal, tanto nas praças, eu acredito que tanto nesses outros espaços, esses discursos estão articulados, estão interagindo, não de forma tão harmoniosa, muitas vezes de forma conflituosa, de forma contraditória. O que nós vamos perceber quando nós falamos da sexualidade juvenil, primeiro a gente vai pensar que o jovem não é o único, né? Não é uma coisa só. É nós todos, nós somos isso aqui, somos aquilo, acolá, não é? E aí nós vamos lidando com esses vários eus da gente. E aí o que a gente vai pensar é que quando a gente fala de juventude, geralmente vem em mente aquela ideia construída da juventude rebelde, da juventude moderna, da juventude subversiva, não é? Mas o jovem também é tradicional, também é conservador, não é? Como todos nós, como todos nós somos. E aí observar
como essas diversas facetas se passam a partir dentro da compreensão da sexualidade juvenil. Para você ter ideia, esses espaços da pesquisa eram espaços em que os jovens aparentemente subvertiam a ordem hegemônica da sexualidade, havia uma liberdade de sexualidade, de relações afetivas, né? Uma subversão da ordem heteronormativa. Mas será que era só isso? Será que só eles apenas subvertiam? É lógico que não. Ali a gente vê alguns elementos de perpetuação de preconceitos, de discriminações que passavam dentro daquela dinâmica. E eu acho que observar essas multiplicidades de forma como a juventude lida com a sexualidade é algo muito interessante. Não no sentido de colocá-lo como a subversão do que está posto, nem também de quem está apenas reproduzindo as hegemonias da sexualidade, os preconceitos, as discriminações, mas como pessoas que estão lidando com essas facetas. Simultaneamente vão construindo outras dinâmicas, outros saberes. Eu acho que isso é importante para a gente pensar a questão da sexualidade, até porque o Brasil é um país que mata ainda LGBTs cotidianamente, né? E aí pensar como os jovens, como os sujeitos que estão se formando agora, como eles criam e desenvolvem estratégias de se sociabilizar dentro de uma dinâmica que seja mais fluida, que seja menos rígida no sentido da aceitação da sexualidade. Eu acho que isso é muito importante, tanto para a educação escolar como para os outros espaços. Isso é muito interessante. Eu vou deixar para a leitura do livro para vocês saberem mais detalhes da pesquisa do Alex. Seria muito bom que esse tema fosse muito mais pensado. E um dos objetivos desse canal aqui, Alex, é falar um pouquinho sobre método científico. Sabe aquela brincadeira assim, somos de humanas, não sabemos fazer contas? Eu quero brincar um pouco com isso, Alex, e falar assim, o que a gente sabe fazer, não é? Qual o papel do cientista social? Fala um pouquinho da sua formação de base. Você é sociólogo, antropólogo, educador. Qual é a sua formação de base e qual papel você acha que o cientista social tem no conjunto das ciências? A minha formação é em letras e em pedagogia e mestrado e doutorado em educação. Eu acho que a minha formação enquanto pesquisador, eu continuo atribuindo muita atuação no movimento social. Eu trabalhei muito com a base no movimento social. E isso traz uma bagagem muito importante para a gente compreender o mundo, para a gente aprender a olhar para as pessoas, não é? Quando a gente está no movimento social, discutindo a vulnerabilidade, as condições de vida das pessoas, conversando com elas e tentando compreender o outro, nós estamos nos formando enquanto pesquisador, eu entendo isso, não é? Bonito, não só na academia que a gente se forma como pesquisador. O que é pesquisar? É olhar para o mundo e criar questões, perguntar sobre ele, tentar compreendê-lo. E nós fazemos isso fora da academia também. Então eu atribuo a minha formação enquanto pesquisador muito ao movimento social, que foi o lugar onde eu fui apurando o meu olhar para aprender a fazer perguntas, né? Que é essencial para o pesquisador aprender a fazer perguntas. Isso a gente faz bem, né, Alex? É incontável o número de perguntas. As respostas são difíceis. E aí, a academia é importante no sentido de lapidar esse processo de questionamento sobre o mundo, não é? Que aí vem a técnica, vem a metodologia, que é importante para a pesquisa e para a ciência. Mas, a priori, eu acho que o elemento principal, esse olhar sobre o mundo e sobre as pessoas e sobre a vida, eu atribuo ao movimento social. Aí eu fui trabalhando na universidade com grupos de estudos sobre juventude que trabalham muito mais com pesquisa qualitativa, com etnografia, e foi um aprendizado bastante importante para eu ir construindo esses métodos de trabalhar, especialmente no doutorado, que não era um trabalho fácil, que era um trabalho na rua, que era o trabalho com jovens, que eu já não era mais tão jovem, não é? Uma questão importante para quem deseja trabalhar em espaços que não tem muita facilidade de inserção, de acesso, é a gente compreender que nós vamos aprendendo no decorrer da pesquisa, né? E que os espaços investigados, que os sujeitos investigados,
eles vão nos dando brechas, nós temos que perceber as brechas que eles vão dando e a gente vai se inserindo nelas. Essa foi um aprendizado da pesquisa de doutorado, foi observando as portas que vão se abrindo no decorrer da pesquisa e você vai entrando nelas e a partir daí vai construindo o seu pesquisar, né? É aquela questão do caminho se faz ao caminhar, né? E aí nós vamos construindo o nosso caminho. Isso não quer dizer que nós, pesquisadores, estamos à mercê do campo, dos sujeitos. Nós não estamos à mercê dele. Nós vamos construindo, observando e aproveitando as possibilidades de fazer com que aquelas portas que se abrem sejam produtivas para a nossa intenção científica, para a resposta aos nossos questionamentos. Muito bem. Alex, o que esses sujeitos do campo, esses jovens ensinaram a você? É uma questão importante quando se estuda juventude, a gente compreender de que os jovens também ensinam, né? E aí os ensinamentos são muitos, como eu já te falei, num país em que nós temos assassinatos de LGBTs cotidianamente. Eu estava em 2012 numa praça onde os jovens se sociabilizavam aparentemente de forma muito livre, numa sociedade em que um beijo entre dois homens, entre duas mulheres escandalizam a sociedade. Eles viviam aquela dinâmica de afetividade de uma forma muito natural. Isso não quer dizer que não houvesse homofobia, que não houvesse preconceito, mas só em a gente pensar que questões da sexualidade que ainda são tabu, especialmente nos espaços institucionais, nos espaços de formação do sujeito. E aí os sujeitos elaboram um espaço numa praça em determinado dia, em determinada hora, e que ele vive aquilo de uma forma harmoniosa, livre, num espaço público, que é importantíssimo isso, né, para a gente compreender no meio da cidade, o direito à cidade, a questão do espaço público. Só em existir um lugar, uma dinâmica dessa, já é um aprendizado muito grande de que é possível a gente construir outra sociedade, de que é possível não a gente desconstruir tudo que está posto, mas construir outras formas de viver. Eu acho que um grande aprendizado é que veio nessa pesquisa, nós não somos uma coisa só. Eu lembro que me confundia muito aqueles jovens, porque eles diziam uma coisa e faziam outra. Não é? Aí eu achava que isso era uma contradição. Eu lembro que a minha orientadora, uma vez, eu falando para ela que eles eram muito contraditórios, eles diziam uma coisa e fazem outra. Aí ela disse, não, eles não são contraditórios, eles são diversos. Olha. Né? Nós todos somos diversos. Pois é. Né? Eu acho que isso é um aprendizado fantástico. Como pesquisador, acho que o aprendizado de perceber o diverso, o múltiplo, o que não é homogêneo, acho que foi o grande aprendizado. Eu poderia ter chegado lá na praça e estar dizendo para você que eram jovens que subvertiam todas as lógicas, que eram revolucionários, que estavam além do seu tempo. Alguns aspectos sim, por outros não, reproduziam tudo que foi posto na formação, que nenhum de nós fugimos desses padrões, né, da nossa educação, mas nós vamos aos poucos construindo outras possibilidades. Eu acho que esse ensinamento do diverso foi o que mais ficou marcado para mim. Seu trabalho fala desta aparente contradição, não é? Entre a diversidade, por um lado, e a reprodução, enfim, dos mecanismos sociais, né? Do que se aprende em sociedade. Como você acha que estão hoje os jovens LGBT no Brasil? Você acha que o perigo ainda é iminente? Ou, por exemplo, terem tantos artistas LGBT ganhando algum holofote? Você acha que isso ajuda a melhorar a situação do LGBT jovem no Brasil? Ou você acha que, na verdade, estamos aí encaminhando para um período de maior obscurantismo nesta área? Olha, eu acredito que nós vivemos transformações importantíssimas nas últimas décadas. De acordo com a lei da física, toda ação tem uma reação, não é? Sim. Eu acho que nós estamos vivendo um momento difícil de reação a esses avanços, não é? Quando a gente fala, por exemplo, do assassinato de LGBT no Brasil. Ora, sempre existiram, só que eles eram invisibilizados, não é? Hoje, com as novas dinâmicas de
sociabilidade, com os meios, com a nova dinâmica de comunicação, com a internet. Isso se torna muito mais visível e muito mais latente, nos assusta mais. A gente tá com um sentimento de retrocesso muito forte, né? Como se a gente estivesse dando um passo para frente e 2 para trás. 10 para trás, às vezes. Eu não sei se isso procede. Talvez seja uma forma, nós estamos mais atentos para isso, estamos discutindo mais isso. Eu prefiro pensar que nós estamos trazendo essas questões mais para o espaço do público, para o espaço do coletivo. E é lógico que isso potencializa, quando visualiza mais, isso potencializa mais isso na gente. Não é? Quantas dandaras não foram assassinadas no Brasil todos os anos e nós não sabíamos, nós não falávamos. Estava lá na nota de jornal só de um dia e era esquecida no outro. Pela própria dinâmica de discutir a questão da sexualidade no espaço público, na mídia, isso se torna mais visível. Eu prefiro acreditar que nós estamos dando mais visibilidade e isso é importante para que a gente desconstrua muita coisa. Porque se a gente ficar pensando, não, tá retrocedendo, nós estamos dando um passo para frente, 10 para trás, isso vai nos desmotivar, vai nos desmobilizar. Então eu prefiro acreditar que nós estamos avançando a partir do momento que a gente está socializando mais isso, está se revoltando mais com isso. Não se revoltava com isso, não se colocava em pauta, nem se colocava em pauta. E eu acho que quando a gente coloca essas questões em pauta, quando a gente discute mais, mesmo quando a gente se fragiliza mais, porque fragiliza a gente, isso é um sinal de que está caminhando, não é? Talvez se nós tivéssemos silenciado, aí talvez seria mais perigoso. É sinal de que nós estamos discutindo, que nós estamos avançando. É lógico que a gente quer sempre mais, né? Quando eu vejo os jovens passando na rua de mãos dadas, que a gente já vê isso. No Brasil? No Brasil, quando a gente vê na própria escola as manifestações de afetividade, nas redes sociais, isso há pouco tempo isso era inviável. Então eu prefiro ser otimista. Que ótimo. É bom ouvir isso de alguém que é do movimento social e também da academia, dá um alento, dá uma calma. Alex, para finalizar, queria saber um pouquinho das disciplinas que você tem ministrado na universidade, qual é a área que você tem atuado dentro da universidade? Eu tenho trabalhado com a questão da cultura, de educação e diversidade, disciplinas que são específicas dessas discussões. E aí já é um avanço importantíssimo. Eu digo para os meus alunos, olha, eu não tive a oportunidade de discutir isso na minha graduação. Mesmo na graduação? Na graduação, não tive. Isso é importantíssimo. Pode parecer pequeno, mas não é. Eu estou numa universidade em que a disciplina Educação, Cultura e Diversidade, ela está no curso de Química, no curso de Física, no curso de Biologia, no curso de História. Que interessante. Não é? No curso de matemática, não é? Isso é fantástico. Pois é mesmo. Nós que somos pesquisadores temos que perceber essas coisas que são conquistas, que são avanços, e temos que potencializar isso. Às vezes nós não potencializamos isso como um grande ganho, não é? E nós falamos, como é difícil, porque nós queremos mais sempre. E isso é bom também por um lado. Nós temos que querer mais, mas nós não podemos minimizar os avanços, os ganhos. Foi uma luta muito grande para introduzir essas temáticas na educação. E aí nós temos já grandes espaços de discussão na universidade. Eu estou fazendo uma pesquisa agora que é sobre, eu estou fazendo o estado da arte das pesquisas, das teses e dissertações em gênero e diversidade sexual nos programas de pós-graduação em educação. No Brasil todo? No Brasil todo. Nossa, que então nós temos cerca de 400 trabalhos de 18 anos para cá. Olha! Então é muita produção, não é? Essa produção não foi em vão, essa produção ela faz parte de um percurso de conquistas mesmo nessa discussão. Então na universidade eu estou ministrando essas disciplinas no curso de pedagogia e em outros cursos, como eu estava falando, e está sendo um espaço super interessante. Semestre passado eu fiz um curso de educação sexual e cidadania, um curso de extensão que reuniu alunos, reuniu professores, reuniu pessoas de fora da universidade. Uau, e foi super interessante. Imagino. Né?
que era para potencializar para além dessa disciplina, para que a gente tenha outros espaços dentro da universidade para discutir essas questões que é importante, que é necessária. Hoje, infelizmente, a universidade não discute como nós gostaríamos de discutir ainda, mas como a gente falou, a gente sempre quer mais, né? Pois é. E aí a gente tem que estar lá para a gente construir esses espaços, porque a universidade somos nós. Isso né? mesmo. Às vezes a gente fala da universidade, eu lembro de uma professora Maria Nobre, que ela sempre dizia assim: quando vocês falam da universidade, vocês pensam em quê? Porque a universidade somos nós, a universidade somos nós que estamos aqui, então somos nós que fazemos a universidade. Então é importante a gente estar lá, para que a gente faça uma outra universidade. Que maravilha! Ó, Alex, vou encerrar por aqui o papo. Como vocês viram, a conversa foi interrompida já nos minutos finais, já estávamos aí nos despedindo, portanto não teve nenhuma complementação importante daquilo que ele disse ao longo da conversa. Lembrando que se você tiver interesse em contactar o professor Alex, todos os meios de falar com ele estarão aqui na descrição do vídeo, façam isto, o trabalho que ele tem realizado é de grande importância, tem ganhado dimensão na Universidade Federal de Campina Grande, e eu acho que isso pode se estender em interesse, em oportunidades de trocas acadêmicas e institucionais com outras universidades do país. Façam contato com ele, comprem seu livro para se interarem do trabalho muito interessante que ele tem realizado já ao longo de algum tempo. Para você me acompanhar nas redes sociais, eu estou no Twitter, no Facebook, no Instagram e no Periscope. Fique à vontade para me seguir nessas redes, é sempre RG Murilo. Lembrando que às quartas-feiras, às 6 horas do Brasil, 10 horas de Portugal, eu faço as lives de tarô. Ao vivo, eu jogo tarô, respondo a perguntas da audiência, assim como por vezes eu faço jogos abrangentes sobre temas da atualidade que geram aqui no canal os chás com tarô. Já são 2 vídeos publicados, um deles sobre a situação brasileira até agosto de 2018 e um segundo sobre a Copa do Mundo enquanto evento com impacto social, evento de relevância social. Fique ligado porque proximamente eu já vou publicar aqui um terceiro chá com tarô para atualizarmos esse tarô sobre o Brasil. Vamos começar a falar um pouquinho sobre eleições. Eu espero que você tenha gostado, como eu gostei desta conversa com o professor Alexandre Joca. Agradeço que você deixe o seu comentário, curta o vídeo, compartilhe-o pelas redes sociais, por aquelas pessoas e grupos que possam se interessar por este interessantíssimo trabalho. Inscreva-se no canal para ficar por dentro das atualizações e espero ver você aqui mais vezes tomando comigo um chá e pensando sobre coisas que nos são caras e importantes. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima!